Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do MJV Podcast, gravado diretamente do Febrabantec 2025, último dia aqui. Eu sou a Luciana Montenegro, diretora de marketing na MJV. Sou moderadora do episódio de hoje e a Cultura e Mudança, a tríade da nova liderança. Para me ajudar aqui, adivinha quem? Adriana Malamute, diretora global executiva da MJV. Oi, Adri. Olá, mais um, né, Lu? Dobradinha que tá dando certo. E nosso convidado de hoje é Aspen Anderson, VP de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra. Muito bem-vindo, Aspen. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Obrigado, Adriana, Luciana. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Bom, para começar, acho que a gente estava falando antes de começar a gravar que, assim, o seu cargo é inusitado. Foi a palavra que a Adriana usou que eu achei uma boa definição. Você lidera Gente, Tecnologia e ESG ao mesmo tempo, assim, né? Dormir, não sei se cabe também no cargo. O que essa combinação revela sobre a nova lógica da transformação organizacional? Acho que, com certeza, é um cargo pouco convencional, diria assim, ainda, né? E acho que vale reforçar esse ainda, porque, pelo menos pela questão de gente e tecnologia, né? Porque a gente está vivendo um momento em que cada vez mais essas capacidades elas precisam caminhar muito próximas, né? E, obviamente, que a gente não acha que isso necessariamente seja uma regra para o mercado, né? E cabe para a nossa realidade, para aquilo que a Vibra entende que seria o necessário para a gente conseguir acelerar, né, principalmente a evolução da cultura que a gente acha que a gente precisa frente aos desafios da dinâmica do nosso mercado, né? Toda a discussão da transformação digital, dos processos de inovação nas companhias, obviamente que sempre andaram muito próximo da discussão de cultura, né? A cultura de inovação, da experimentação, de como é que a gente trazia agilidade para alguns processos. E no nosso caso a gente entendeu que essa fusão das duas áreas de gente e tecnologia era algo que fazia sentido para essa maior integração. Acho que tem esse simbolismo muito grande da integração entre áreas. A gente sempre discute que para a evolução da cultura a gente precisa quebrar silos dentro das empresas. E essa junção das duas, né, capacidades eu acho que simboliza bastante nesse sentido. E passado 2 anos, né, do movimento que a gente fez na companhia, eu acho que está ainda mais óbvio o porquê que isso fazia sentido para a gente, principalmente no movimento, e com certeza a gente vai falar sobre isso aqui, né? A chegada com mais força da inteligência artificial. É impossível não falar, não tem um podcast que a gente não menciona. Exatamente, já imaginava. Então, é muito forte hoje esse nosso olhar de como é que a gente provê para a companhia inteligência. E aí eu tenho falado muito da soma da inteligência natural, são as pessoas, né? Da inteligência artificial. Então, é uma grande responsabilidade nossa, ao mesmo tempo, dos processos tradicionais de contratação de pessoas, desenvolvimento de pessoas e talentos para a companhia, no movimento que a gente reforça de contratação e desenvolvimento da agentes de robôs. Então, para a gente é um momento que cada vez faz muito sentido, e mais recentemente também por conta de um outro movimento organizacional, o ESG, né? A questão da sustentabilidade, que eu acho que tem um pilar muito grande do propósito da companhia, o quanto que a gente pode deixar de legado para a sociedade, apoiando causas sociais. E, obviamente, o nosso negócio é um negócio que conversa muito com a questão da transição energética, né? A pegada ambiental. Então, no nosso caso, a gente vê fazendo muito sentido essa junção dos 3 desafios, digamos assim. E, obviamente, que pessoalmente é um presente gigantesco poder buscar essa forma de agregar valor com essas 3 disciplinas. Do ESG, inclusive, a gente teve no Web Summit, né, Adri? E o stand da Vibra lá estava super legal, super engajado e voltado para ESG. Então, exatamente. Não, legal que vocês estiveram lá e viram, e a gente pôde apresentar lá a loja da Inconveniência. Uhum. Então, como é que a gente traz um conceito muito presente no nosso negócio, uma provocação para um assunto que, infelizmente, está muito presente na nossa sociedade, que a gente está junto no movimento para ajudar a combater. Foi muito legal, adorei a sacada que vocês tiveram. E falando de IA, né, que tá vendo, já chegou mais rápido até do que em outros episódios. Quais são os maiores riscos de se implantar soluções de IA sem preparar a organização? Em termos de mentalidade, governança, de ética, porque a gente sabe que muitas das vezes as empresas correm para se adaptar, né, porque tá todo mundo fazendo, quero fazer também. Só que tem riscos, tem coisas que tem que se prestar atenção. Então, quais que são esses maiores riscos e como que você lida com eles? Talvez o maior risco seja de exatamente, acho que a pergunta já traz o maior risco na minha visão, né? De não preparar a companhia para essa transformação que ela é absurda, né? E eu sempre trago a comparação, né? Voltando 2, 3 anos no tempo, acho que todo mundo vai lembrar que o metaverso era uma grande discussão e que rapidamente a gente viu que, bem, era mais um hype do que necessariamente alguma alavanca de transformação para as organizações.
E eu considero que a inteligência artificial é muito diferente, né, Não é um da hype. discussão. Não é porque ela já está muito presente nas companhias. Eu acho que o movimento recente da IA generativa, ela só ajudou a trazer luz para algo que já estava presente há muito tempo, que é a inteligência artificial numa visão mais ampla. Então, essa falta de cuidado na preparação da companhia, na capacitação, e aí no caso da Vibro, o movimento que a gente entendeu fazer sentido foi trazer essa capacitação para toda a companhia. Obviamente que separando em leis, né, a gente tem uma trilha executiva, uma trilha que o presidente, nós vice-presidente, estamos sendo letrados na questão da inteligência artificial, uma camada para diretores, uma camada por especialidades. Então o time financeiro, obviamente, que tem um conteúdo diferente do time de marketing, do time da própria tecnologia, que obviamente que é um time que tem que mergulhar com ainda mais profundidade, e o letramento amplo para a companhia. Exatamente que a gente tenha esse olhar de agentes, os copilotos, os assistentes, né, que usam inteligência artificial. Então, o cuidado que a gente tem tido na companhia, primeiro, é de trazer esse letramento, que a gente precisa que a liderança esteja com bastante conhecimento das capacidades que a tecnologia faz, porque não ajuda muito ter uma empresa eventualmente habilitada e a liderança não saber como pedir, onde ela se aplica, onde ela pode trazer maior ganho para a companhia. Então, eu acho que tem esse lado da capacitação. E eu acho que outra coisa fundamental também é um olhar da priorização dos casos de uso, para não matar a tecnologia, que é poderosíssima, mas é que não seja aplicada da melhor forma. Então, acho que esse binômio letramento, né, e a boa escolha dos casos de uso, e aí essa escolha de casos de uso ela tem que estar associada a uma boa definição de como é que a gente mede os avanços para efetivamente conseguir mostrar olha, tá vendo de onde vem o ganho da tecnologia. E eu colocaria talvez um terceiro pilar importante, só para não esquecer, né, para a gente não pular, né, o lado da tecnologia sim que é importante, é como é que a gente consegue construir a arquitetura adequada para entregar essa nova realidade, porque não necessariamente aquela arquitetura que as empresas tinham preparado para ter aqui, né, ajudam a definir o sucesso daqui para frente, porque a velocidade, a intensidade e a forma que a tecnologia ela permeia a companhia é muito diferente do que a gente viu até hoje. Uau, foi uma boa resposta, né? Completa, teve 3 etapas, gostei. Queria falar mais sobre a IA, ainda mais no seu caso, que você fala que você está responsável também por ESG, então certamente uma preocupação que você deve ter com o uso de IA é porque a IA, se ela não for bem treinada, ela reforça vieses. Com certeza. Né? E aí, com uma preocupação de ESG, isso é uma questão muito crítica, porque você pode excluir minorias, né? Enfim, reforçar estereótipos. Então, eu queria saber como que você pode garantir que os algoritmos reflitam os valores da empresa e não sejam apenas agentes de eficiência operacional. Não, perfeito. Assim, num primeiro momento, não sei se a gente consegue dizer que a gente garante que que a gente tem que sim buscar garantia, que a gente tenha pilares muito sólidos que nos levem na direção da gente conseguir esse resultado que você trouxe aí, de que a IA não seja enviesada, não leve para o caminho não ideal. Como é que eu acredito que isso deve ser feito? Acho que toda companhia gasta energia e deve gastar energia na definição de quais são os seus valores, né? Então, eu acho que olhar para os valores da companhia, o propósito da companhia, aquilo que ela tem a licença para operar na sociedade e tal, são fundamentos importantes que a gente deve cada vez mais cuidar. Outro olhar fundamental é da estratégia da companhia. Então, para onde a companhia quer ir, né? Para onde ela quer, entende que pode entregar de resultado para para os acionistas, para todos aqueles stakeholders envolvidos na companhia. E eu acho que a partir daí fica menos difícil de conseguir definir esses guardrails na implementação da inteligência artificial, porque o que a gente também acredita muito é que não tem uma baixa capacidade que associada à AI vai entregar uma altíssima capacidade. Acho que a AI ela amplifica e potencializa aquilo que você já tem de valores de capacidade. Então, trabalhar nessa fundação desses pilares é fundamental. Então, de novo, esse letramento e capacitação da liderança, de todos os colaboradores, todas as pessoas que compõem o ecossistema da companhia. A gente, obviamente, tem uma responsabilidade de quem trabalha dentro da companhia, mas eu acho que esse olhar e essa conversa com todo o nosso ecossistema de parceiros e fornecedores e clientes
também é fundamental para a gente garantir de que essa retroalimentação dos modelos, porque a gente não comentou aqui, mas vocês devem estar ouvindo certamente bastante, é que não tem IA sem dados, né? Então, como é que a gente garante o tratamento, o processamento e o cuidado com os dados transacionais e não transacionais, aqueles que a gente enriquece da base que a gente já tem da companhia, de uma forma que a gente não leve o resultado dos algoritmos, a construção dos algoritmos para um caminho em que... Então, trazendo uma outra dimensão, né, que é importante para a Vibra, quando a gente olha o pilar de diversidade, equidade e inclusão, uma possível aplicação da inteligência artificial, obviamente, né, que todo mundo tem falado muito, é no processo seletivo. Como é que a gente recruta talentos para a companhia, né, de uma forma mais assertiva e, ao mesmo tempo, com mais velocidade. Agora, é um campo em que, se a gente não tiver muito cuidado, a gente vai repetir os padrões que a gente está habituado, porque todo mundo vai tender a querer pessoas muito parecidas com aquilo que elas acreditam, e a gente vai ter um grupo cada vez mais, né, ou tenderia a ter um grupo cada vez menos heterogêneo, o que para inovação, o que para entrega de resultado, acho que está mais do que sabido de que não é o melhor caminho. Então, como é que a gente faz essa curadoria e garante que o olhar da cultura que a gente quer construir na empresa sejam representados nesse modelo que a gente vai construindo da mesma forma quando a gente pensa na escuta dos clientes. Se a gente escolhe para escutar clientes que representam uma parcela muito pequena do nosso mercado, a tendência é que os modelos acabem apontando e reforçando padrões que não necessariamente vão atender. Para o nosso negócio, a gente está falando de um negócio que é muito plural, está presente em todo o Brasil, e a gente sabe que as micro-regiões, né, do Brasil são muito diferentes, né, a depender de alguns aspectos, então a gente precisa conseguir representar essa pluralidade nos nossos negócios e aquilo que a gente busca entregar e devolver para a sociedade. Você mencionou a questão dos dados, né? A gente tem aquela frase famosa que é garbage in, garbage out. Se o dado entrar ruim, o dado é que alimenta a IA também vai dar um resultado ruim. É isso. Tem que ter essa preocupação, né? E aí, só complementando, acho que fica ainda mais importante esse cuidado na capacitação de todo mundo, até para conseguir ter competência para avaliar se o que sai da IA tem valor ou não, né? Porque você pode jogar uma quantidade gigantesca de dados, ela vai te dar uma resposta, e quem é que avalia se aquela resposta tá boa ou não? Então, por isso a importância desse reforço no letramento de todo mundo, para que faça essa avaliação bem feita de, olha, esse modelo aqui não tá muito bom não, porque a resposta dele, tá confiável, né, deveria ser melhor, né? A gente deveria buscar uma resposta melhor do que o conjunto de pessoas que está ali, ou seja, é aumentar a capacidade daquele grupo que está na discussão. Um resultado pior não agrega muito, né? Você está falando do fator humano, né? Você mencionou a questão das pessoas, falou do letramento, falou da área de recursos humanos. Queria puxar esse gancho aqui da parte de RH. A área de RH é uma área tradicionalmente humana, por razões óbvias, né? E como que você consegue construir confiança na Vibra numa era que a gente está automatizando um monte de tarefa, em que tem IA? Como que você faz isso em áreas tradicionalmente humanas, como RH, como área de planejamento, enfim, áreas que você que vai ter talvez até uma resistência maior e uma questão de como que você equilibra a tecnologia com pessoas? Mas eu acredito aqui que a gente precisa trazer uma visão de que é lógico que a área de recursos humanos, né, e eu me considero naquele grupo, né, apesar do pouco tempo dentro da área, de que talvez essa palavra recurso não seja melhor para definir, né, porque o recurso acaba levando para uma conotação não tão legal assim. Gente, pensar, né, de gente, e pensar de ativos, né, a gente está pensando de pessoas ali como os principais ativos da companhia, que é quem ajuda a trazer, quem traz o resultado para a companhia, tudo que a gente constrói, enfim. Então, acho que esse processo da construção e esse olhar, primeiro passa por entender de que não é só essa área, e sim toda a companhia responsável por ter esse olhar de como é que as pessoas conseguem entregar o resultado da companhia, né? Porque se a gente está falando de uma companhia, a grande maioria das companhias, né, tem relacionamento com o cliente, né? O cliente é uma pessoa, é um indivíduo que tem desejos, necessidades, visões de mundo. Então, se a gente não traz esse olhar humano para tudo aquilo que a gente faz, eu acho que fica um pouco mais complicada a nossa, né, entrega da nossa missão.
Então, acho que esse é um primeiro ponto. E partindo daí, como é que a gente consegue conectar, novamente, né, a estratégia e o propósito da companhia com aquilo que todo mundo pode acreditar que a gente é capaz de fazer? Então, por essa razão, também por essa razão, né, eu volto ao que eu já comentei inicialmente, de que a gente vem por um caminho de garantir que toda a companhia tenha a oportunidade de entender o que é a inteligência artificial, onde ela pode ser aplicada, onde ela agrega valor, onde ela pode ajudar você a fazer aquilo que você já faz hoje de uma forma melhor, porque para várias atividades, em muito pouco tempo, não vai fazer mais sentido a gente fazer as coisas como a gente faz hoje, né? E aí a gente pode trazer N exemplos da nossa vida cotidiana, de coisas que a gente fazia de uma forma e que a tecnologia, a inteligência, né, que já está presente em aquilo que a gente usa hoje, já nos facilita bastante a vida. Então, como é que a gente traz isso olhando o contexto de cada uma das áreas, né, das atividades dentro da companhia? Então, eu acho que esse é um passo importante, a gente conseguir trazer as pessoas para essa conversa de, olha, isso aqui é tecnologia, aqui ela pode e deve ser aplicada, porque a gente tem um ganho de velocidade, a gente tem um ganho de eficiência, e vamos combinar, tem um conjunto de coisas que, ano após ano, quando a gente pergunta para vocês o que poderia melhorar na nossa organização, vocês trazem como demanda de, olha, isso aqui é muito burocrático, isso aqui é muito lento, isso aqui a gente perde muito tempo para fazer. Vocês concordam que nesse conjunto de coisas aqui, se a gente aplica a tecnologia correta e a inteligência artificial chega num bom momento para nos ajudar nisso aqui, a nossa vida vai ficar muito melhor? Vai sobrar mais tempo para a gente não fala tanto da questão desse equilíbrio, não, pô, eu preciso equilibrar mais, eu preciso ter mais tempo para me desenvolver, para estudar, para conseguir entregar entregas de mais valor, estratégicas, porque eu saio aqui do transacional de ficar conseguindo buscar dados, informações. Então todo mundo concorda que é uma tecnologia que parece fazer sentido para nos ajudar nesse conjunto de coisas. E aí eu trago aqui a analogia do que a gente passou quando a gente tomou a decisão, por exemplo, de migrar nossa infraestrutura, né, tecnológica para a nuvem, porque a gente não sabia nada de nuvem, a gente estava acostumado no modelo tradicional, e a gente fez esse mesmo chamado, aí obviamente time específico de tecnologia, de olha, vamos juntos. É uma tecnologia que a gente já tomou a decisão que a gente vai migrar, e é uma jornada que a gente pretende capacitar todo mundo para continuar junto com a gente. Então, acho que é um bom exemplo interno que a gente consegue trazer para as pessoas da companhia e mostrar. Viu como naquele exemplo todo mundo veio junto e está todo mundo aqui junto, né, trabalhando, se desenvolvendo, e é uma capacidade que a companhia hoje consegue ser reconhecida no mercado? Da mesma forma, a gente quer construir com a inteligência artificial, mas, obviamente, aquilo que a gente já comentou aqui, né, nas reflexões anteriores, continuam sendo fundamentais para essa construção de confiança. Os modelos, eticamente, estão corretos? Eles não estão só reforçando vieses e tal. E com isso as pessoas vão vendo de que, não, a gente passa a entender de que isso aqui é uma capacidade que chega para que a gente entregue mais. Porque acho que toda a companhia não é diferente na Vibra. A Vibra é muito pelo contrário. Na nossa estratégia no passado, a gente falou que o nosso passo agora é de crescimento. E o que a gente quer mostrar para as pessoas, esse crescimento vem com a aplicação da nossa inteligência coletiva que a gente tem aqui, aumentada pelo potencial que a tecnologia traz, que a inteligência artificial traz. Então, esse ganho de eficiência, obviamente, que vai nos ajudar a crescer, né, com aquilo que a gente tem hoje de capacidade aumentada na hora que a gente também é bem assertivo em plugar as melhores tecnologias aquilo que a gente faz. Então, é um pouco da forma que a gente tem construído esse olhar interno, trazendo as pessoas, mas obviamente acho que aqui também cabe uma conversa muito honesta e sincera com todo mundo de, olha, a gente está chamando e está convidando quem quer vir com a gente, né? E obviamente que é a decisão individual de cada um de, olha, estou pronto, não estou pronto, eu quero, não quero, mas num primeiro momento o nosso chamado, por isso esse letramento, a academia de IA que a gente desenhou na Vibra, é para todo mundo. Você comentou sobre essa questão do tempo que a IA libera, né? Eu acho que isso é uma questão que eu já ouvi muitas pessoas falando sobre o que fazer com esse tempo, né? Uma discussão esse tempo deveria ser revertido para fazer mais tarefas ou deveria liberar a gente para ter mais equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, né? Enfim, isso é uma questão que acho que vamos ver o que vai acontecer, né? E vou dar aqui a minha visão, eu acho que vai servir para os dois, porque acho que todos nós temos algum nível de frustração, porque caramba, eu gostaria de fazer mais isso, e não dá tempo. Então,
tem um pedaço que é conseguir sim fazer coisas que a gente gostaria de fazer, agora tem um pedaço também que é conseguir o tempo para fazer outras coisas, né, não necessariamente relacionadas à atividade, né, do trabalho, que a gente seja para um desenvolvimento relacionado aí, ou um desenvolvimento pessoal, né, eu gostaria aqui de estudar alguma outra coisa que vai me completar enquanto pessoa, enfim. O tempo é a única coisa que a gente sabe que a gente não consegue voltar, que a gente não consegue mudar, então essa liberação de tempo, e aí vai caber também da sabedoria de cada um em saber usar melhor o tempo que vai ser disponibilizado. Para finalizar, chegamos já ao final, olha. Caramba, passou rápido, hein? A pergunta original seria um pouco diferente, mas eu vou adaptar, porque eu acho que você já falou muito sobre como que na Vibra vocês estão fazendo letramento, capacitando os líderes para isso. Então eu queria puxar esse gancho e falar sobre qual você entende que é o papel da liderança, né, em relação à gestão dos seus empregados, né, nesse contexto de aceleração da IA. Porque eu entendi que vocês estão capacitando as lideranças para poder entenderem como que usa a IA e tal, mas como que você acha que é o papel da liderança no sentido de balancear o humano com a inserção da inteligência artificial, né, nas equipes? Não, o papel da liderança fica ainda mais importante nesse processo, eu considero, porque o que eu acho muito interessante da inteligência artificial, né, da forma mais ampla, é que, querendo ou não, ela acaba nos obrigando a reforçar várias das características humanas. E a liderança é mais uma dessas, porque eu tenho comentado muito que, diferente de um modelo tradicional hierárquico de comando e controle, né, em que o líder, o chefe, o gestor, ele dá uma orientação ou uma diretriz e que, eventualmente, na hora que as pessoas da equipe não entendem muito bem aquela orientação, é natural até a gente imaginar que, caramba, as pessoas não estão preparadas para entender aquilo que foi pedido. E a inteligência artificial, ela devolve na hora para aquele gestor de que, olha, a sua orientação, a sua pergunta não foi bem feita. Porque é o que você comentou. Entra coisa ruim, sai coisa ruim. Então, uma pergunta mal feita, a inteligência artificial vai responder ou não vai responder, né? Mas, vamos lá, vem uma resposta não boa. Então, esse momento para a liderança é fundamental num processo, né, de humildade, primeiro de entender de que ele não conhece ou nada, muito pouco dessa tecnologia, de que ele precisa reaprender a fazer perguntas e de que ele precisa reaprender ou aprender uma nova forma de organizar as capacidades dos times e a inteligência que ele tem nos processos que ele é responsável para usar melhor a inteligência artificial. Então, eu diria que é um momento muito importante de reflexão das lideranças de, peraí, como é que isso aqui muda a forma, né? Só para usar exemplos, né, de como algumas pessoas têm trazido analogia do potencial e do impacto da inteligência artificial na nossa vida, é a eletricidade, é a própria internet. E quando a gente volta lá para pensar o que mudou na sociedade, na forma que a gente se preparava para as coisas, não mudou pouco. E é o que muita gente tem dito da inteligência artificial. Então, a liderança, no momento de incerteza, ela ainda é mais fundamental, porque a gente não tem todas as respostas, a gente vem de um modelo, né? A nossa empresa reflete um pouco isso, né? Uma empresa técnica de engenheiros, né? Que muita gente foi promovida pela capacidade técnica e pela capacidade de dar respostas rápidas e assertivas, certeiras. E a gente está vivendo um momento em que, não sei, eu não tenho resposta, eu não sei o que vai ser. A gente precisa construir junto. Peraí, deixa eu entender melhor isso aqui para ver qual é a melhor resposta a gente dá. Então, o momento da liderança, a importância da liderança em estar junto com as equipes, em estar junto com os times, em se abrir essa vulnerabilidade de entender de que, olha, vamos juntos, vamos fazer juntos, não sei como fazer. Ao contrário do que a gente via no passado, de que isso poderia ser entendido como, esse é um líder fraco, no momento atual, muito pelo contrário. Caramba, é alguém que consegue entender que a gente está num momento de grande incerteza em que a gente precisa conseguir encontrar de uma outra forma ou de uma nova forma as respostas
para aquilo que está todo mundo ao mesmo tempo lutando e tentando construir num espaço que eu acho que é outro ponto também muito importante desse momento de colaboração, porque nem todas as respostas estão aqui dentro, né? Olhando num olhar aqui empresarial, é um momento em que cada vez mais eu acho que a gente vem ganhando essa maturidade quando a gente fala de inovação, a inovação aberta, né? Da gente se abrir para o ecossistema, conversar com startups, com outras empresas consolidadas, e eu acho que essa é uma capacidade que essa tecnologia ela ajuda a puxar ainda mais, porque é muito importante que a gente esteja aberto para entender para onde essa tecnologia vai nos levar. A gente sabe, eu acho que dá para dizer que a gente sabe que ela vai nos levar. Agora, onde ela para, a gente não tem a menor ideia. Qual é o melhor caminho? Então, essa adaptabilidade da liderança, esse entendimento de que a experimentação continua sendo fundamental, porque os modelos vão errar, a gente vai evoluir, a gente vai acertar. Então a gente precisa entender que várias daquelas dimensões, quando a gente tenta pensar, né, em capacitações de liderança e tal, por incrível que pareça, eu acho que a tecnologia ela chega para mostrar de que, olha, muita atenção àquelas dimensões humanas, que elas são cada vez mais fundamentais nesse momento em que a tecnologia, sim, está muito presente, está cada vez mais poderosa e vai ser e deve ser aplicada no nosso dia a dia. É a forma que eu vejo esse momento para a liderança e pontos que a gente precisa estar muito atento e cuidar bastante. Adorei, Ashmin. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Ash. Não, obrigado. Eu que agradeço o convite, acho que a conversa foi boa. Quando passa rápido é sinal de que passou muito rápido, a gente poderia conversar mais. Muito bom, obrigado. Obrigada, Adri. Até a próxima.